aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter da Carta Capital e essa é mais uma edição do meu programinha humilde, o Câmera na Mão. Se essa é a primeira vez que você está me vendo, aproveita o comecinho desse vídeo para deixar um like e também para se inscrever no canal da Carta Capital aqui no YouTube. E enquanto eu gravava esse vídeo, o Brasil ultrapassou as 80 mil mortes por conta do coronavírus. Embora a doença esteja dando sinais de arrefecimento em algumas regiões, tem explodido em outras e a curva se estabilizou em um número muito alto de mortes, são cerca de 1.000 mortes por dia na última semana. Então o caso ainda é gravíssimo e não só no Brasil. Foram até agora mais de 600 mil mortes no mundo todo. Brasil, Índia e Estados Unidos concentram até agora 1/3 dessas mortes. E esses países têm em comum, além de serem muito populosos, o fato de estarem sendo governados por líderes de extrema direita, que cada um à sua maneira falharam em conter o avanço da pandemia em seus territórios. Mas por outro lado, a semana começou com boas notícias em relação à vacina. Logo no comecinho da semana, na segunda-feira, um estudo publicado pelo jornal especializado The Lancet mostrou que a vacina AZD1222, mais conhecida como vacina de Oxford, é segura e aumenta a resposta imune contra o coronavírus. Um mês depois de receber a vacina, 95% dos 1.000 pacientes testados produziram 4 vezes mais anticorpos contra o coronavírus e, abre aspas, uma excelente resposta das células T. Os anticorpos e as células T são os dois principais braços do nosso sistema imunológico para vencer uma doença como é a Covid-19. O que os anticorpos fazem é reconhecer, bloquear e desativar o agente infeccioso. Já as células T reconhecem e matam as células infectadas, impedindo a reprodução intracelular do vírus. E nessa mesma semana, a vacina da Pfizer, uma gigante do Big Pharma americano, também apresentou bons resultados e ainda tivemos notícias de uma vacina chinesa produzida pela companhia CanSino. Então nós tivemos aí uma fase bastante acirrada da corrida das vacinas que está ocorrendo no mundo todo. Hoje a gente tem quase 200 ensaios clínicos de candidatos à vacina ocorrendo no mundo inteiro. E no caso brasileiro, a notícia é ainda melhor porque essa vacina de Oxford também está sendo testada aqui no Brasil, numa parceria com a Fiocruz e a Unifesp, e quando estiver pronta e caso tudo dê certo, vai ser também distribuída aqui no país. Uma outra vacina que está sendo testada no Brasil é uma vacina chinesa, cuja parceria foi firmada com o Instituto Butantan e os testes já começaram. Mas dá para comemorar? Vai ter Lollapalooza, vai ter carnaval, vai ter briga com parente na ceia de Natal? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Alguns pacientes que tiveram a Covid-19 pouco tempo depois apresentaram uma queda nos anticorpos naturais para a doença. Isso é um mau sinal. É como se o corpo esquecesse que um dia teve a doença. É o que acontece, por exemplo, com a gripe comum, que é sazonal e cuja vacina precisa ser reforçada de quando em quando. E lembra que eu falei das células T? É justamente ali que a coisa se complica. Os estudos indicam agora que essas células são muitíssimo importantes para garantir uma imunidade duradoura ao coronavírus, o que é fundamental quando a gente fala de vacina. E são importantes também para evitar que o organismo da pessoa contaminada tenha uma reação exagerada ao coronavírus, que seria, como por exemplo, vou usar uma metáfora que eu ouvi de um médico da USP, queimar os móveis de uma casa para se manter aquecido. Esse fenômeno aparentemente está relacionado à morte de pessoas jovens por conta do coronavírus. Esse é um desafio. Mas vai ser mais rápido? A gente vai ter talvez uma vacina mais rapidamente? Vai voltar logo à vida normal? Bom, o passo a passo para produzir uma vacina é mais ou menos assim. Primeiro, os cientistas testam as moléculas mais promissoras in vitro e depois em animais. A partir dali, esse material é testado em humanos, primeiro num grupo de dezenas de voluntários, depois num grupo de centenas de voluntários e depois em um grupo de milhares de voluntários, o que é chamado de fase 3. E é nessa fase que os candidatos mais promissores à vacina se encontram atualmente. Na previsão mais otimista dos especialistas, uma vacina eficaz deve ser aprovada antes do fim desse ano e distribuída em escala até o meio do ano que vem. Então é importante saber que as descobertas feitas até agora não mudam substancialmente esse calendário. Para saber se essas vacinas funcionam mesmo, vai ser necessário concluir esses testes.
E para entender um pouquinho melhor esse processo, eu conversei com o Pedro Folegatti, que é um infectologista brasileiro que está na linha de frente da produção da vacina de Oxford, lá no Reino Unido. E o Pedro resumiu um pouquinho do que dá para esperar dessas boas notícias em relação à vacina. A vacina, os resultados são promissores, sim. A gente mostrou que a vacina é segura, ela induz uma resposta imune, como a que a gente esperaria que essa vacina fosse induzir, sim. Mas se essa resposta imune ela vai ser suficiente para garantir com que as pessoas não fiquem doentes por coronavírus, isso a gente ainda não sabe. Então é preciso ter bastante cautela, sim, e vai demorar ainda alguns meses até que a gente consiga ver esse sinal de eficácia, que a vacina seja produzida em larga escala e administrada para as populações gerais. E nesse processo todo, muita gente morre enquanto as pessoas afrouxam medidas de distanciamento social. A notícia promissora, sim, não só da nossa vacina, da universidade aqui, mas outros vários candidatos já começaram a reportar resultados positivos com relação ao perfil de segurança e da habilidade de gerar uma resposta imune desses outros candidatos que vêm sendo testados mundo afora, mas muita gente vai morrer se as pessoas não continuarem aderindo às medidas de distanciamento social. E além de produzir uma vacina eficaz, um outro desafio é distribuir essa vacina. Não tem país, por mais rico que seja, que consiga produzir todas as doses sozinho. Mas, por outro lado, a gente tem os acordos de cooperação internacional já bastante adiantados, que é como mostram as parcerias de Oxford com a Fiocruz e da Sinovac com o Butantan, por exemplo. Para imunizar toda a população mundial, seriam necessárias quase 8 bilhões de doses da vacina. É muita vacina. Os pesquisadores de Oxford já estão, inclusive, contando com a possibilidade de oferecer 2 doses de imunização. Seriam, então, quase 16 bilhões de doses de imunização. Então, a distribuição é um desafio muito importante, mas o que eu quero dizer, com todas essas informações, em resumo, dá para comemorar uma boa notícia diante de tantos acontecimentos dramáticos que a gente tem vivido nesses quase 4 meses? Dá, mas sem tirar o pé do chão. É importante ter em mente que a gente vai conviver com o coronavírus por muitos meses ainda, e enquanto isso dá para manter a cabeça erguida, mas sem dispensar máscara, sem dispensar o álcool em gel e, quando puder, ficando em casa. É isso, se você chegou até aqui eu agradeço a audiência e até a semana que vem com mais uma edição do Câmera na Mão. Abraços!